Bom, pessoal, boa tarde. Como eu havia combinado aí com vocês, a aula de hoje ela vai ser online, né, e assíncrona. Estou gravando ela aqui. E hoje eu queria mostrar esse programinha para vocês. Não sei se vocês olharam lá as aulas que eu postei no YouTube. Principalmente a última aula que está lá, acho que é a aula 11, que é a aula que tem alguns exercícios de traçado direto dos diagramas, que é onde que eu prefiro aí que vocês façam. Até por conta da prova, mas vocês treinarem na lista de exercício para na prova vocês fazerem por esse método que é mais rápido, né? E é isso que eu estou imaginando lá para a hora da prova. Então, como eu falei para vocês, né? Como vocês estão fazendo a lista, a gente tem esse programinha que a gente usa educacional mesmo. Se vocês olharem aqui, o nome dele é FTool. Então, FTool. Se vocês digitarem aí no Google mesmo, vocês conseguem achar. Programa gratuito e que a gente vai conseguir fazer esses problemas, né, que a gente está desenvolvendo aqui na disciplina e tirar todos os diagramas, reações de apoio e tudo mais. Então, vou mostrar só um pouquinho aqui como é que ele usa, né, e as funções aí que vocês vão precisar para vocês reproduzirem os exemplos que vocês têm na sala, né, na lista e tirar os resultados. Então, isso aqui é a interface, né, do programa quando você entra nele. Aqui, né, a tela nossa de trabalho mesmo, e aqui no canto, as ferramentas para você construir a sua estrutura, tá bom? Então, tudo que a gente precisa fazer é construir essa estrutura aí por meio de pontos e barras. A gente vai ter que colocar aqui os nós em cada ponto onde tenha um apoio, onde vá trocar de carregamento, onde tem uma força concentrada, ou qualquer ponto aí que a gente tenha que desenvolver. Para facilitar, a gente tem duas formas, né, de criar esses pontos aí de interesse da nossa estrutura. Então, aqui pelos nós, né, que a gente só clicar e vai colocando aqui na nossa tela. Mas a gente pode também, se clicar aqui nesse keyword, você consegue ir criando os pontos por meio das coordenadas x e y, tá? Então, tome cuidado aqui com as unidades, tá vendo que elas estão aqui em metros. Mas o que eu costumo utilizar mesmo, que eu acho mais fácil, é se a gente vier aqui embaixo, tem esse grid, que a gente cria aí uma malha, né? Nesse caso, ela está programada aqui para ser de 1 metro na horizontal e 1 metro na vertical, né? O x e y. Então, pode ver que ele já criou aqui todos esses pontinhos aqui dessa malha. A gente pode editar o tamanho, né? Dependendo aí do nosso problema, quiser fazer aí de 2 em 2 metros, tá? Fica aí a critério. Vou deixar aqui um mesmo, como a gente vai fazer um exemplo, fica mais fácil. Outra coisa que também ajuda, né, na hora de construir esses problemas nossos é utilizar esse snap, porque aí ele vai, a hora que eu seleciono, né, o snap e crio os pontinhos aqui, ele já vai aí direto nesses pontos da malha. Então aí garante que eu tenho aí esses comprimentos de 1 em 1 metro. Então vou criar alguns pontos aqui para fazer a nossa estrutura. Tá? Estou fazendo uma estrutura aqui qualquer, criei alguns pontos. Em seguida aí eu ligo, né, esses pontos pelas retas, né? Posso criar uma contínua aqui sem problema. E aqui aperto ESC para voltar, tá bom? Então aqui é o geral aí de como eu crio a minha geometria. Posso ter barras verticais, horizontais, né? Vamos ter várias possibilidades para fazer aqui. Então essa é a primeira parte, né, de construir a nossa geometria. Se você quiser conferir, né, ver os comprimentos, a gente tem essa ferramenta de cota aqui de dimensões, onde a gente pode, né? Então deixa eu voltar aqui, ó, ferramenta aqui de dimensões aqui na barrinha esquerda. E aí eu consigo, né, representar aí as distâncias que eu desenhei. Até para conferir, né, se você colocou tudo certinho e tudo mais. Então tá aqui. Então, assim, por padrão, né, a unidade aqui de comprimento é metro do nosso problema. Depois ali, quando eu terminar, eu mostro onde que a gente pode trocar todas essas unidades. Beleza?
Então é o seguinte, né, primeiro aí a gente cria a geometria, e aqui em cima, né, a gente tem as nossas funções que a gente vai utilizar para colocar os carregamentos, apoios e tudo mais. Esse primeiro aqui é onde a gente define os materiais, tá? Apesar da gente não ter falado nisso, e porque não influencia para os problemas que a gente está trabalhando, o programa não vai rodar se você não inserir aí pelo menos um material, né, de exemplo aí no nosso probleminha. Então, vou clicar aqui, tá? Ele já está aqui no materiais. Aqui ele abre, né? É sempre, independendo das funções que a gente utilizar, vai abrir essa barra lateral. E o que a gente vai utilizar é o seguinte, né? Aqui ele vai listar os nomes dos materiais, mas eu estou sem nenhum ainda, né? Então, o que eu tenho que fazer? Criar um novo, que é esse primeiro botãozinho aqui, tá bom? Vou criar aqui um novo. Você dá um nome para ele, colocar o nome de um material. E aqui eu posso colocar ou um genérico, né, onde a gente vai inserir os valores mesmo do material, ou senão eu posso pegar um pronto, tá? Que é o caso que tem aqui. Steel, né, que é o aço, concrete e alumínio. Vou colocar aqui só o aço mesmo, o steel, só para usar de exemplo. Não importa aí qualquer material que eu use, beleza? E aí é o seguinte, eu criei o material, então ele já vai dar essas propriedades, né, que a gente vai falar depois na próxima parte aí da matéria, né, que é módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, e aqui é a dilatação térmica, tá, que são as propriedades que ele pode usar no nosso problema. E aí eu tenho que associar, né, esses parâmetros com os elementos da minha estrutura. Então pode ver aqui, ó, se eu clicar na minha barrinha, ela vai ficando vermelha, de forma que eu vou selecionando ela. Eu posso clicar aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, é o de aplicar esse material para todos os elementos, ou caso eu queira, aí eu poderia fazer por partes, né, onde eu seleciono aqui o elemento e clico aqui, ó, aplicar o material nos elementos selecionados. Vocês podem clicar sempre aqui no aplicar em todos, né? Porque como eu disse, aqui não importa muito o material que a gente está utilizando, né? Para os problemas que a gente está analisando. E aí clico aqui, ele já associa todos, tá bom? O próximo passo, né, que a gente vai ter que fazer também, porque senão o programa não vai rodar, é inserir a seção transversal, que é o formato dela, basicamente. Então, ele sempre vai funcionar dessa forma, até para os carregamentos, né? A gente clicou aqui na parte das seções, clico aqui, vai aparecer aqui as propriedades da seção que eu tenho que alterar, tá bom? E aqui eu crio uma seção nova, tá? E aí eu tenho várias formas, né? Tenho retangular, T, forma genérica, onde eu consigo colocar as propriedades de interesse aí, gerais, mais específicas que eu queira. Para facilitar, eu sempre coloco aqui o retângulo, crio um nome aqui também, que vai ser seção, tá bom? E dou um done aqui para criar, tá vendo? Aqui nas seções, né, ele vai dar aqui, ó, uma seção retangular, né, que é o formato ali da minha seção, e aqui ele dá em milímetros, né, as seções. Mas como eu disse, não importa, tá? Você só precisa colocar altura e largura, que ele vai calcular área e momento de inércia e posição do centro de gravidade, que são esses parâmetros que estão aqui. Mas que a gente vai falar disso depois. Então, de novo, venho aqui, ó, clico nesse All, que é para associar aqui essa seção para todas as minhas barrinhas, tá bom? E isso eu tenho que fazer sempre, tá? Independente aí do problema que eu estou analisando, senão ele não vai rodar mesmo. Depois, se olharem aqui os outros íconezinhos que a gente tem aqui em cima, aqui a gente tem o dos apoios, tá bom? Aqui é a questão das rótulas, que a gente falou aí na última aula, e aqui depois os carregamentos. Então, vamos começar pelos apoios, tá? Vou fazer aqui uma daquelas vigas Gerber, aquelas com rótula, né? Que eu acho que é o mais complexo aí que a gente tem, para a gente ir testando todas as funções aqui. Então, vou clicar aqui no apoio, tá bom? Abriu aqui a abinha lateral. E aí, como é que funcionam esses apoios?
eu vou criar esses apoios dependendo aí do tipo de deslocamento que ele trava. Então, o que vocês têm que pensar é o seguinte. Lembra que a gente tinha lá os apoios fixos, móveis ou os engastes, né? Eram os 3 tipos. O móvel restringia só um deslocamento, fixo 2, e o engaste, os 2 mais a rotação. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um apoio fixo nesse nozinho do canto. Então, eu clico nele, tá bom? Ele acaba selecionando um pouquinho mais, mas cliquei aqui no nó do canto. E aqui o que a gente tem, ó, é o displace, é de displacement, que é deslocamento. Então, o X aqui é horizontal, Y vertical e a rotação, né? Então, X, Y em rotação. Então, aqui, ó, free é livre e fix, de fixo mesmo. Então, vou colocar aqui um apoio fixo, né? Que trava aí na horizontal e na vertical. Então, travo o deslocamento vertical e horizontal. E clico aqui, ó, para aplicar esse apoio no ponto que eu selecionei. Então, cliquei aqui, ó, se vocês olharem, ele fez um apoiozinho fixo, tá bom? Vou fazer aqui, ó, neste, um apoio móvel. Então, é só eu tirar, né? Eu quero liberar esse deslocamento aqui no horizontal, deixar ele travando só na vertical, que é igual ao que a gente costuma fazer. E tá aqui, ó, repara que o símbolo mudou, né? Ele tá livre na horizontal e fixo na vertical. E por último, vou colocar aqui também outro apoio móvel desse. Então já estava aqui certinho. E aí estão os meus 3 apoios. Se eu quiser trocar algum deles, né? Se eu quiser fazer dele um engaste, por exemplo. O engaste aqui eu travo os 3 graus de liberdade, né? Que é o deslocamento em X, em Y e a rotação. E aí ele cria esse engaste. Ele está rotacionado aí, né? Mais por padrão. Mas se eu colocar aqui 90 graus, só para mudar a visualização, ele dá uma geradinha aí. Mas não precisa fazer isso não, tá? Deixa aqui no 0. Ele ficaria aqui, ó. Dessa forma, e aí o engaste. Tá bom? Vou voltar aqui para o meu apoio móvel, o meu apoio fixo. Clico aqui no nó, né? E aplico aqui o apoio. Beleza? Então aí são os apoios, né? Lembra que vocês vão ter que criar pontos aí para todos os lugares que tiver um apoio que você queira considerar. E é isso. Aqui ele dá outras funções, tá? Dá para a gente colocar mola, aplicar um valor do deslocamento, né? Então, é assim, a gente usa só um pouquinho aí do programa, que é o que a gente precisa. Aqui a gente tem as rótulas, tá? Que é o que a gente falou da última aula. Então, ele já vai estar até aqui na função aqui da rótula, tá? Mas a gente tem outras funções, mas que você vai usar essa daqui primeiro mesmo. Vou colocar uma rótula neste ponto. E aí, só aplicar. Lembra que o botãozinho aí de aplicar vai ser sempre aí esse com a setinha vermelha aqui, tá bom? E aí temos aqui o nosso problema. Outra coisa, né? Então, falamos aí da geometria, falamos dos apoios, a rótula, e aqui a gente entra nos carregamentos, tá? Então, nesse primeiro aqui, a gente vai ter forças concentradas. Aqui, momentos, tá? Mas nos elementos. Aqui, carregamento uniforme. E aqui, carregamento linear. E aqui tem também efeito de temperatura, tá? Mas que a gente não falou isso ainda. Vamos começar aqui com a força concentrada. Cliquei aqui nele. Aqui a gente tem que dar um nome para cada um desses carregamentos. Então, vou colocar aqui F1, sendo aí a minha primeira força. Vamos falar que eu quero aplicar uma força vertical para baixo de 10 kN. Então, aqui eu tenho o Fx, né, força na horizontal, Fy na vertical, e aqui momento concentrado, tá? Então, vou aplicar uma força aqui de 100 kN neste nozinho aqui. Então, ó, vou colocar aqui no Fy, que é o que eu quero, né? Seleciono aqui o ponto e aplico a força. Para que ele colocou a setinha, né?
só que o positivo é para cima. Então, vou colocar aqui para baixo, que aí ele já altera, né? O negativo aí acaba sendo para baixo. Beleza? Vamos colocar mais algum ponto? Então, assim, se você esqueceu de colocar algum nó, né, na sua estrutura, não tem problema. Você pode clicar aqui no nozinho no canto, clica aí no ponto que você quer, né? Se ele estiver cruzando aí uma barra que você já criou, não tem problema. Então, aqui não se esquece que agora sempre que você for criar uma força nova em outro ponto, você tem que sempre criar aqui uma forcinha nova, tá? Então, a sua F1 é essa força aí de 100 kN vertical para baixo. Então, eu vou clicar aqui, criar uma nova, chamar de F2. E vou aplicar aqui um momento concentrado, tá bom? Que é também de 200 kN vezes metro, tá bom? Cliquei aqui no nó que eu quero utilizar e apliquei, né, o momento que eu queria. Então, repara, ó, 200 aqui ele fez no sentido anti-horário. Se você colocar aqui negativo, ele inverte, tá bom? E aí você vai compondo, né? Você pode aqui, se você quiser colocar várias forças num ponto só, lembra que a sua F1, ó, você vai selecionando as forças. F1 é aquela força de 100 que está aplicada naquele ponto. Se você quiser aplicar uma força horizontal também, vou colocar aqui de 50 kN, né? Só de você alterar aqui o que é esse F1, ele já cria ali, ó, a força de 50 kN no ponto que a gente está analisando. Beleza? Então, aqui a gente tem as forças concentradas, os momentos concentrados. Vou colocar mais uma força aqui. Vou fazer uma F3. Uma F3 de 150 kN negativo, né? Para ser para baixo. Eu vou aplicar aqui na ponta. Beleza? Então, apliquei algumas forças. Vou colocar aqui um carregamento uniforme. Tá? Então, é esse outro botãozinho aqui de cima. Então, Uniform Loads. Crio aqui o carregamento. Então, só para diferenciar, vou chamar de Q1. Ela pode ser, né, esse carregamento ele pode ser aí distribuído ao longo de X, né, ou seja, forças horizontais distribuídas ou forças verticais distribuídas, que é o que a gente quer. Então, eu vou criar aqui um carregamento de menos 10, né, porque menos 10 para ser para baixo. E vou colocar aqui em algumas barras. Então, seleciono a barra e aplico aqui, ó, no Apply aqui com a setinha vermelha. Vou fazer aqui um Q2, mais um novo, de menos 20. E vou colocar aqui nessa barra aqui, último. E assim você constrói, né, o seu problema. Então, não tem muito mais além disso, né, em função aí dos problemas aí que a gente fez. Com essas funções aqui que eu mostrei, vocês conseguem construir qualquer problema aí da lista de exercício, né, do primeiro exercício. E aí a gente vai ver como é que tira os resultados. Os resultados, eles saem aqui, ó, tudo nessa barra aqui em cima, só que aqui do canto superior direito. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, a primeiro íconezinho é força axial, né, que seria aí a nossa força normal. O shear force é força cortante, tá? Que seria a nossa força vertical. E aqui o momento fletor. E por último, aqui é o deslocamento, mas vamos por partes. Vamos olhar aqui primeiro a força axial. Então, a hora que a gente clica aqui, ele vai pedir para salvar, tá bom? Então, ele sempre vai pedir para salvar esse modelinho. Então, vou colocar aqui, exemplo, aula. Salvei. E aí ele já dá o nosso diagrama de força normal. Repara que é aquele jeitinho lá que a gente costuma fazer. Se você quiser saber algum ponto específico, você pode ir clicando na barra. Mas nesse caso ele deu 50, né, kilonewtons aqui nesse trecho. O resto aqui deu 0, por isso que ele não mostrou. A cortante, né,
Então, olha aqui o diagrama de cortante. Deu até um trecho com zero aqui, ó. É engraçado, mas é isso mesmo. Então, nesses trechos aqui, ó, constante, constante, negativo, positivo. Se você quiser saber algum valor no meio, só você ir clicando, tá? Se a gente olhar aqui no diagrama, né, repara que aqui na rótula deu menos 260 a cortante. Então, seria aqui aqueles valores lá dentro, né? Quando a gente faz o cálculo das reações para esses problemas de viga com rótula, né? Que tem ali na última aula. Então, só você ir clicando. E por último, o momento. Então, o nosso diagrama de momento aqui, zero na rótula, né? Zero nas extremidades. Algum valor intermediário, só clicar na barra que ele vai mostrar, tá bom? Aqui ele dá também, ó, a hora que você clica na barra, aqui em cima ele dá o valor exato com a unidade, se ficar alguma dúvida, o ponto, né, onde você está pegando. Então, todas essas funções. Aqui, esse último, tá? É a configuração deformada, né? Como que ele, como se deslocou, como se deformou esse elemento, tá? Então, para vocês verem aqui, ó, porque aqui a gente consegue ver direitinho. Então, repara, né, como é que ele tá, essa linha aqui em azul é como é que ele tá deformado. Nos apoios, né, repara que não desloca, né, porque é isso que a gente fala. A gente restringe nesse ponto. E na rótula aqui ele permite esse giro, né, por isso que ele sai ali do lugar. Então é isso, gente. Basicamente com isso que vocês vão conseguir aí conferir a lista, né, de vocês. O que que dá para a gente fazer de diferente aqui em opções, tá? Aqui a gente pode mudar o tamanho de fonte, né? Podia ter mudado aí no começo. O tamanho das cargas também, ó. Aí depois de vocês saírem, né, daqui da visualização dos diagramas, só você apertar ESC que ele volta aqui para o carregamento, tá? Se você alterar alguma coisa aqui do carregamento, ele vai pedir para salvar de novo. Aqui também é o tamanho, né? Então, esse options, a gente tem aqui o tamanho dos apoios também, se quiser aumentar um pouquinho. E aqui no display, que a gente tem só mais uma função que pode ajudar vocês, que é encontrar as reações, né? Então, aqui no options vai ser mais questão de tamanho, tá? Aqui, vamos mostrar aqui no display. E aqui no display a gente dá para mudar a cor de fundo, né? Essas coisas. Preto, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. E o mais importante aqui são as reações, né? Se eu colocar aqui display reactions, deixa eu voltar aqui na visualização dos resultados. Repara que aqui agora ele colocou umas setinhas aqui, né? Que são as nossas reações de apoio. Então aqui no display reactions ele vai mostrar só a orientação, né? E a direção e sentido. Você colocar aqui reaction values, ele vai te dar o valor das reações de apoio. Que é aquela primeira parte que a gente calcula, né? Então 100 kN para cima, 240 kN para baixo, 490 para cima. Então com isso aí vocês conseguem conferir todas as etapas aí do nosso exercício. E a última coisa aqui que eu quero mostrar para vocês é aqui no Options, que aqui tem Units in Number Formatting. E para que serve? Aqui a gente consegue mudar as unidades, né, de tudo. Então, como a gente usa bastante aí quilonewton e metro, geralmente nossos problemas estão todos assim. Só que aqui, ó, por exemplo, força, momento, carregamento distribuído, aqui no meio, ó. Então tá tudo quilonewton vezes metro, quilonewton por metro e temperatura graus centígrados. Aqui a gente pode colocar mais casas decimais, tá bom? Então pode ver aí, ó, que a força está com uma casa decimal só, e a carga distribuída duas. O comprimento aqui, ó, a gente pode mudar de metro para centímetro. Então, enfim, depende aí, ó, se tiver algum probleminha diferente. Se os seus resultados estiverem dando com muito número quebrado, aumenta aqui as casas decimais para você conferir, né, para ver se sua resposta está batendo direitinho.
tá? Pode ver aí que ele já mudou aqui com as unidades. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Um programinha aí bem simples. Tentem fazer aí algum que vocês estão fazendo aí na lista, né? Salvem, passem para os colegas, né? Para verem esses modelos. E é basicamente isso, tá bom? Em relação a outros exercícios, tá? O exercício a mais que eu tinha para fazer, ele tá ali na nossa aula 11, tá? Que eu mandei aí no link do YouTube. E qualquer dúvida aí, vocês vão me mandando mensagem. Aí semana que vem estamos de volta. Beleza? Então, obrigado aí, pessoal.